Com certeza, foi uma perda muito grande. A gente calcula que os prejuízos do município já ultrapassam 18 milhões. E quando a gente fala nesse prejuízo, a gente fala em que tipo de lavoura, que tipo de plantio que sentiu aí, realmente com essa seca, com a falta da chuva? Principalmente o café e o leite, que são as atividades de maior expressão aqui no município. Também a olericultura, fruticultura, milho, feijão e a floricultura. É importante que o INCAPER também do estado, ele avaliou essa falta de chuva, chegou a veicular na imprensa esses dados históricos. O café, que é o mais forte, né, do nosso estado, ele precisava de uma chuva desde o ano passado para estar mais forte hoje, para os grãos estarem realmente completos. Precisava sim. Para esse café ter uma boa produtividade esse ano, ele precisaria da chuva de 2014, que já foi abaixo do esperado, e precisaria dessa chuva do verão de 2015, que também não veio. O INCAPER tem uma média histórica de 69 anos, e aí foi feita uma comparação do que foi acumulado de precipitação de 2014 com essa média histórica. Em 9 meses do ano de 2014, a precipitação foi bem inferior a essa média histórica. E essa questão de ser inferior, você falou 54%, né, comparando, né, com a média histórica, isso assusta muito, que a gente está em março, a gente está entrando para um período que já não chove mesmo, né? A estimativa era que de fevereiro a abril ainda chovesse normalmente em comparação à média anual, mas essa chuva, mesmo se ela viesse normalmente, não conseguiria recuperar os prejuízos já considerados. A gente pode dizer que a gente está num estado de desespero mesmo, principalmente o pessoal do café, que se tudo tivesse dado certo, estariam partindo aí para um período de colheita, né? Muita gente já começa a colher agora em abril, em maio. E agora, dá para colher da forma que está? Ou os grãos não vingaram? Como é que é esse diagnóstico, Márcia, no campo? A situação está bastante complicada. A gente acompanha algumas lavouras e a gente viu que em alguns casos houve perda de 100% da produção. Então vão ter alguns agricultores que não vão colher nada esse ano. Colher nada. E aí, quando a gente fala do café, não tem jeito a gente fazer essa comparação que é muito forte, o leite. Geralmente quem planta café também tira leite. O leite também pode estar sendo prejudicado, porque já vem de um período também com pasto muito complicado. Sim. Só para ficar registrado, a perda média do café aqui no município chegou a 45%. E em relação ao leite, a gente fez uma avaliação de que perdeu mais ou menos 30% da produção. Mas o caso do leite é um pouco mais complicado, porque os produtores eles já tiveram um problema na seca do ano passado, e até a prefeitura colaborou buscando cana em outro município para ajudar na alimentação desse gado. E os produtores fizeram plantio de milho, fizeram as capineiras para se preparar para o inverno, né? Para fazer a reserva de alimentação do inverno. E perdeu-se essas plantações, então eles vão ficar sem essa reserva alimentar para o inverno. Eles costumam plantar muito nessa época para fazer a capineira, para fazer a silagem. Você acha que eles não vão conseguir ter uma boa colheita da cana, do próprio milho? Alguns produtores não vão conseguir, até porque assim, em Boçuí são poucos os agricultores que têm condição de lançar mão de tecnologia para fazer irrigação. Então assim, a grande maioria não tem como irrigar suas pastagens e infelizmente se perdeu essa produção. E aí a preocupação agora depois do diagnóstico que vocês encerraram, né, com essa avaliação de pouco mais aí de 18 milhões, que pode aumentar, a avaliação é sentar para estudar, para ver como orientar
essa agricultura, que é a economia que gira a nossa cidade? Sim, diante dessa situação, foi montada uma comissão permanente de eventos adversos, que tem várias entidades envolvidas, a Prefeitura, as secretarias da Prefeitura, né, a Defesa Civil, o IDAF, a Polícia Militar, o INCAPER. A gente tem se reunido para discutir o que pode ser feito. A gente amanhã também vai participar de um seminário das águas em Cachoeiro e a gente vai tentar buscar algumas alternativas para trazer para o município de Iguaçuí. Quando a gente fala que a situação ela é preocupante, né, está sendo pedido aí pelo município, depois desse diagnóstico, situação de calamidade pública, que é acima da situação de emergência. É uma situação já de calamidade para Iguaçuí? A situação de calamidade é de acordo com as perdas que foram levantadas, que nesses 18 milhões que ultrapassam de perdas, já ultrapassa 26% da arrecadação municipal. E assim, se ultrapassasse 24%, já estaria enquadrado nessa situação de calamidade. E a gente sabe também, a gente fez um levantamento e isso já está ultrapassado. Essas perdas já são até maiores que 26%. Então, você estava até comentando durante a entrevista que teve agricultor que perdeu 100%. Se ele não colhe, se ele não vende o produto, como é que ele vai pagar esses financiamentos que às vezes ele tem, um Pronaf, outro tipo de financiamento? Como é que essas instituições financeiras então estão entendendo essa crise? Cada agricultor que tem um financiamento, a parcela já para pagar, ele tem que procurar o seu banco, porque cada banco tem uma forma diferente para lidar com essa situação. E aí ele procura o banco e se ele precisar de um laudo, ele pode procurar o INCAPER e a gente está agendando para fazer essas visitas, para fazer esses laudos. Como é que é esse laudo, Márcia? Explica pra gente. A gente vai na propriedade e avalia o que aconteceu, né? Como que essa adversidade climática ela impactou na lavoura, né? O que trouxe de prejuízos devido a essa estiagem. A gente faz uma avaliação, faz um relatório e passa para o banco. Então agora sempre é importante o agricultor estar tentando buscar informação, tentar vir no INCAPER também para entender o que está acontecendo, aguardar as medidas também do Estado e do município, é importante isso? Ele pode nos procurar para conversar, mas a gente ainda tem que aguardar ser oficializado essa situação de calamidade diante do Estado, né? Porque o processo ele já foi protocolado, mas ele ainda está em análise na Defesa Civil do Estado.